esse ferrugem ficou embaixo da pintura. Essa pintura que foi feita, esse ferrugem estava por baixo. Com o passar do tempo, esse ferrugem vai se expandindo, vai crescendo e vem estourando a pintura novamente. E o que eu devo fazer para isso não acontecer? É esse o vídeo de hoje. Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal CSM83. Se você já é inscrito, deixa seu like aqui no vídeo. E se você é novo por aqui, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. E se você gostar do assunto, se inscreve no nosso canal, compartilha com os seus amigos, ajuda o nosso canal aí a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para que a galera consiga aí tirar suas dúvidas e fazer seu trabalho, quem sabe começar uma nova profissão e até mesmo fazer um serviço no seu próprio carro. Bom, antes da aplicação do Wash Prime é necessário preparar a peça. Então eu estou entendendo que se você chegou aqui nesse vídeo, você já tem uma noção do que é massa poliéster, de como se prepara uma peça para ser pintada. Aqui eu já fiz um processo de remoção da tinta usando um removedor pastoso, já tem vídeo no canal falando sobre isso. E estou fazendo aqui um processo com a massa poliéster. Eu apliquei massa poliéster para nivelar a peça, tirar as imperfeições e fiz todo o processo de lixamento. Eu usei uma lixa 80, depois uma 220, depois uma 320 e finalizei com uma 600 antes da aplicação do primer. Mas antes do primer, a gente vai entrar com um produto aqui chamado Wash Primer. Então, meu amigo, dando início ao nosso vídeo sobre o Wash Primer, vou mostrar aqui para você como é que ficou o resultado após o lixamento da massa poliéster na nossa pampa bala de prata. Percebe que alguns pontos o metal ficou completamente exposto. Em alguns pontos onde havia um desnivelamento, a massa preencheu completamente, certo? Então, onde houve essa parte que o metal ficou exposto, é aqui onde o Wash Prime tem a sua função principal, né? Que é blindar esse metal para que não haja enferrujamento após você fazer a pintura. Muitos veículos que são feito o lixamento com a água, a massa poliéster, ela é uma massa porosa, ela absorve o líquido. Por mais que você venha depois com um paninho e enxugue a parte que você lixou a massa poliéster usando água, essa massa poliéster ela vai absorver essa água e vai transferir para o metal, beleza? E aí o que acontece? Com o passar do tempo, essa água que foi absorvida pela massa e que passou para o metal, ela vai enferrujar, ela vai causar uma ferrugem no metal, e essa ferrugem vai cada vez mais se alastrando até espocar a massa, a tinta, o verniz e tudo que tem por baixo. Onde tiver ferrugem, ele vai espocando a massa, espocando a tinta aos poucos, como é o caso onde está acontecendo nessa área aqui. Esse ferrugem ficou embaixo da pintura. Essa pintura que foi feita, esse ferrugem estava por baixo. Com o passar do tempo, esse ferrugem vai se expandindo, vai crescendo e vem estourando a pintura novamente. E o que eu devo fazer para isso não acontecer? É esse o vídeo de hoje. Nós vamos falar aqui sobre o Wash Prime, beleza, galera? A função do Wash Prime é essa. Em outros metais como galvanizado, alumínio, ele está ali para criar uma aderência, para que outros produtos sejam aplicados em cima, né? Tem até um vídeo aqui no canal que é como pintar em alumínio, que eu explico bem essa questão da aderência lá do Wash Primer para pintar em peças de alumínio, que é a mesma técnica para se pintar em galvanizado e outros tipos de metais onde a tinta poliéster não adere com facilidade. Beleza? Então acompanhe as imagens aí da aplicação do Wash Prime. Posteriormente eu vou fazer a aplicação do Prime PU também nessa peça. Aqui eu já dei um Prime nessa porta aqui, já tem vídeo no canal também mostrando isso. E vamos... Bom, esse aqui é o Wash Prime que eu vou usar hoje. Ele é dessa marca Anjo, que é uma marca de
produtos que eu até gosto bastante, eu uso bastante coisa deles. E ele tem essa aparência aqui, meio amarelada, meio leitosa. Porém, quando você aplica, ele fica bem, com um amarelo bem quase transparente. Mas não se engane, o produto está sendo aplicado, é porque ele tem essa característica mesmo. E o catalisador dele, se você observar aqui, ele serve tanto para o Wash Primer, quanto para o preto fosco vinílico, que são produtos que têm funções parecidas, entendeu? Tem funções iguais em alguns aspectos, beleza? E César, como é que catalisa o produto? O produto ele é catalisado na proporção de 2:1, ou seja, você vai usar duas partes do Wash Primer e uma parte do catalisador. César, e como é que eu faço isso? Ora, muito simples. Você vai aí na sua loja de tinta, onde você compra os seus materiais, e você vai comprar um baldinho medidor. Esse baldinho aqui que eu uso para fazer a catálise dos produtos, ele tem vários tipos de catálise aqui, de vários tipos de produtos, beleza? E aqui hoje que a gente vai usar é esse aqui, ó, 2:1. Aqui ele está dizendo a 30%. O que é isso? Alguns produtos precisam de thinner na sua composição para fazer a catálise, para fazer a mistura correta. Porém, esse produto ele vem pronto para uso. Você só vai pegar aqui a sua régua e vai fazer a mistura dele para homogeneizar bem o produto. Você vai misturar bem raspando a régua no fundo, beleza? Para que fique o produto bem misturadinho, não aconteça nenhum problema de embolar a tinta, de a pistola ficar cuspindo aqueles carocinhos de produto endurecido, beleza? Então você vai fazer a catálise usando esse balde. César, eu não tenho o balde medidor aqui na minha cidade, não vende, é muito caro, não consegui. Como é que eu faço? Ora, muito simples. Eu vou fazer aqui um exemplo para vocês usando esse grande acessório aqui importado diretamente dos países da Europa. Você vai pegar uma vasilhinha dessa, uma vasilha qualquer, pode ser um copo descartável, pode ser uma vasilha como essa, porque o produto te diz que ele precisa de duas partes desse aqui, que é o Wash Primer, e uma parte desse aqui. Ele não está te dando medidas exatas, ele não está te dando medidas, ele não está te dando quantidades em ml, ele está te falando em parte. Então o que significa isso? Eu vou usar duas canequinhas dessa aqui cheia com produto e depois eu vou colocar uma dessa. Por que eu estou usando essa pequena? Porque a parte que a gente vai pintar aqui é uma parte onde eu não vou usar muito produto. Então, para eu não estragar, para eu não desperdiçar, eu vou colocar aos poucos ali dentro de uma vasilha, para aí, conforme a minha experiência, eu vendo a quantidade aqui da lata, eu vou saber que já está ali uma quantidade adequada para eu fazer só essa parte e não desperdiçar produto. Agora, se você tem uma grande área, por exemplo, se nós fôssemos fazer o carro todo e eu tivesse certeza que eu ia usar o produto, como é que eu ia catalisar? Ora, muito simples. Você ia abrir, misturar o Wash Prime e depois desperdiçar o catalisador completo aqui dentro, porque ele já vem pronto para fazer essa mistura. Aqui são duas partes de Wash Prime e aqui uma parte. Vou mostrar para vocês isso aqui bem explicado de uma maneira mais técnica. Ou seja, nós temos aqui 600 ml de produto. 600 ml de produto, metade disso, que é uma parte, se dividirmos em dois, sobrará uma parte. Quanto será essa parte? Ora, 300 ml. Beleza? Então, se nós temos duas partes, 2 vezes 300 vai dar 600. Então, são duas partes de produto e uma parte de catalisador. Então, esse kit ele já vem preparado para você despejar aqui, fazer a mistura e usar o produto. Beleza, galera? E César, como é que eu vou fazer isso na prática? Vai dar certo? Vai sim. Segura aí que eu vou... Acompanha as imagens aí que eu vou mostrar a preparação da quantidade que eu vou usar para esse serviço aqui. Bom, como eu havia explicado anteriormente, eu vou colocar o produto aos poucos nessa outra lata aqui que está desocupada. Eu vou colocando aos poucos até eu atingir uma quantidade que eu sei que será o suficiente para cobrir aquela peça. Mas em nenhum momento eu posso deixar de contar as partes. Por exemplo, aqui eu coloquei duas partes. Se essa quantidade fosse suficiente, eu colocaria uma parte de catalisador dessa mesma medida.
Porém, observando aqui, eu sei que essa quantidade que eu coloquei de 2 partes aqui ainda não é suficiente para cobrir aquela peça. Então eu vou colocar mais 2 partes, totalizando 4. Após colocar mais 2 partes dessa medida, eu vou observar novamente. Tem uma boa quantidade, porém eu acho que ainda não é suficiente para cobrir as 2 peças que nós vamos precisar proteger. Então eu vou colocar mais 2 partes. Por que eu sempre coloco de 2 em 2? Porque colocando de 2 em 2 eu vou saber exatamente quantas partes eu vou ter que colocar de catalisador. Bom, agora aqui eu vi que tem uma quantidade que eu acho que será suficiente. Então nós colocamos 3 vezes de 2 partes. Então nós temos aí 6 partes. Se temos 6 partes, e metade de 6 partes são 3. Então eu vou colocar 3 partes de catalisador. Beleza? Então 6 dividido para 2 vai dar 3. Então fica aí 2 partes de produto para 1 parte de catalisador. Com essa quantidade aqui, eu imagino que será o suficiente para cobrir toda a peça e protegê-la antes da aplicação do primer. Esse produto ele vai agir tanto para proteção do metal como para ancoragem de qualquer outro produto que eu precise aplicar nessa peça, como primer, tinta poliéster, verniz, preto fosco vinílico, preto fosco, qualquer outro produto que eu precisar aplicar nessa peça, o Wash Prime vai me garantir uma boa ancoragem. Ele vai trazer uma ótima aderência para qualquer outro produto que eu precisar aplicar em cima da peça. Bom, eu finalizei o lixamento, passei um pano e dei um jato de ar nessa peça. Já posso aplicar o produto, né? Claro que não. Quem é inscrito aqui do canal sabe que é necessário fazer a limpeza da peça com uma solução desengraxante ou desoleante, como vem nessa marca vem escrito desoleante, mas cada fabricante escreve de uma maneira, né? O produto também tem produtos que vem escrito desengraxante. Então você vai aplicar uma quantidade desse produto em um pano de microfibra e vai fazer a descontaminação dessa peça. Tudo que tiver aí com um produto que seja oleoso, um produto que vai trazer algum problema na aplicação posterior, até mesmo o suor da nossa mão, que tem o sal, tem a gordura do nosso corpo, isso aí com certeza polui a peça e vai te trazer problemas se você aplicar o produto em cima. Então é necessário fazer essa limpeza com a solução desengraxante ou desoleante. Após isso, você vai fazer a aplicação do produto. Como é que eu aplico esse produto? Ora, é muito simples, igual a qualquer outro produto que a gente está sempre falando aqui no canal. O mais comum é a tinta poliéster e o verniz. A mesma distância que eu tenho que manter da pistola quando eu estou aplicando tinta é a mesma para o Wash Prime. Ele é um produto como qualquer outro. Você vai fazer a cobertura da peça de maneira uniforme, onde o Wash Prime preencha todas as partes da peça. Aqui você tem que calibrar a pressão do ar exatamente igual como se fosse fazer a aplicação de qualquer outro produto. Tem vários vídeos no canal falando sobre pintura automotiva, onde eu já expliquei essa pressão. E vocês perguntam muito sobre pressão, mas não adianta eu falar que essa pistola aqui trabalha com pressão de 2 bar, ou seja, 35 a 40 PSI, porque cada pistola, cada equipamento trabalha com uma determinada pressão. Bom, como vocês viram, a quantidade que nós preparamos de Wash Prime foi exatamente a quantidade necessária para cobrir toda a peça. Fazendo isso, você economiza material e tem um lucro maior em cada serviço. Beleza? Pronto, eu acabei de finalizar a pintura do Wash Primer. Percebe que a quantidade que eu fiz deu certinho para o tamanho da peça que eu ia pintar. Então, dessa maneira você consegue... Só um minuto, deixa eu desligar o compressor. Beleza. Percebe que dessa maneira você não corre o risco de desperdiçar o material. César, e se não tivesse dado, se tivesse faltado um cantinho, como faltou aqui, eu vou mostrar para vocês que aqui a gente mostra tudo, os erros e os acertos. Vendo essa parte aqui que não apliquei o produto ainda? Pois é, porque eu ainda vou fazer um trabalho aqui de lanternagem nessa peça. Tá vendo que ela tá amassada? Eu vou tirar isso aqui. Então por isso que eu
já não apliquei aqui. Mas se faltasse um pedacinho desse, por isso a gente usa aquela vasilhinha que eu mostrei para você. Você ia usar duas daquela e uma de catalisador. Beleza? Então, galera, aqui a função do Wash Prime, ele já vai proteger esse metal, essa parte onde o metal ficou exposta. E como eu havia falado para vocês antes, que a massa poliéster ela é porosa, ela absorve, o que vai acontecer com o Wash Prime aqui? Ela vai absorver esse Wash Primer, e se essa quantidade de Wash Primer for suficiente para atravessar a massa poliéster, quando ele chegar no metal, vai ser melhor ainda, porque ele vai proteger ainda mais a nossa lataria, a lataria do nosso veículo. Aí você me pergunta, César, por que você que aplicou o Wash Primer em cima da massa poliéster e não antes da massa, já que ele tem a função de proteger o metal? Porque a massa poliéster, ela deve ser aplicada diretamente em cima da lata do veículo, da lata do metal, da peça que você está fazendo o serviço de pintura. Lá nas especificações do produto está dizendo que você, quando for aplicar massa poliéster, ela tem que ser aplicada diretamente em cima do metal, não em cima de nenhum outro produto, como tinta, thinner, ou tinta, verniz, qualquer outro produto que esteja em cima do metal. Portanto, o Wash Prime também seria um produto que estaria em cima do metal. Então, eu não faço a aplicação do Wash Prime no metal antes de aplicar a massa poliéster, beleza? É essa a maneira que eu trabalho, é essa a maneira que eu aprendi. Aqui o intuito do canal é passar para vocês um pouco do que a gente aprendeu e ajudar você a fazer o serviço no seu carro, ou você que está começando, está querendo aprender, querendo mudar de profissão, ou você sempre sonhou em fazer isso, em trabalhar com carro, em trabalhar com pintura. Esse é o intuito do canal, dar algumas dicas para que você tenha aí o caminho das pedras já um pouco desenrolado. Beleza, galera? E se você já é inscrito aqui no canal, não deixa de deixar o like aí para nós, entendeu? Isso dá uma fortalecida. Outras pessoas que estão querendo também aprender esse serviço, esse vídeo vai chegar até elas através do seu like, não vai te custar nada e vai dar uma força gigante para nós. E se você é novo por aqui, tá curtindo esse conteúdo, se inscreve no canal aí, deixa o like e compartilha com seus amigos, beleza, galera? Dito isso, vamos voltar aqui para nossa peça. Agora eu te falo, se de repente você tem essa peça aqui e você não vai pintar ela agora, você não vai fazer nenhum produto, você quer apenas guardar essa peça, você comprou e está restaurando o seu veículo e quer guardar essa peça por um longo período. Desse jeito que está feito aqui, o teu metal não vai enferrujar. Você pode guardá-lo depois de lixar, de fazer os processos de funilaria, de aparelhamento, e você pode aplicar o Wash Primer e guardar sua peça que ela não vai enferrujar. Você pode guardar aí por tempo indeterminado que ela não vai enferrujar. Porém, quando você for fazer uma aplicação de primer ou de tinta, você vai ter que lixar esse Wash Primer para removê-lo. Nesse caso aqui a gente não vai fazer isso, a gente vai aplicar um primer. E por que eu estou conversando aqui com vocês? Esse tempo que eu estou conversando com vocês é o tempo que o produto precisa para secar. Você não pode aplicar um produto diretamente em cima do Wash Primer logo em seguida ao terminar a aplicação do Wash Primer. E também você não pode aplicar um outro produto em cima do Wash Primer depois de um longo período desse produto 100% seco na peça. Cada produto vem com a sua especificação na lata, dizendo qual é o tempo necessário entre as demãos. Depois que você aplica o Wash Primer, ele vai te dar ali um período entre 20 minutos a 3 horas. Então, nesse período, você pode aplicar qualquer produto em cima, que não vai ter problema nenhum. Mas cada fabricante tem um período específico. Então, você tem que estar sempre atento às informações do produto que você está usando. Nesse caso aqui a gente está conversando e eu estou fazendo aqui a cura desse produto, ele está secando e já a gente vai fazer a aplicação do primer, beleza? Tá curtindo esse vídeo? Tá gostando desse tema? Deixa o like aí, fortalece o nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, tem muito assunto aqui de pintura, de polimento,
coisas automotivas. Também tem alguns vídeos aí sobre arte, artesanato e coisas que você mesmo pode fazer. Então, se você curtiu esse canal aí, se inscreve e dá essa força para nós aí, essa força gigante. Dando continuidade ao nosso vídeo da Pampa Bala de Prata, nós vamos agora fazer a mistura e a catálise do primer PU que nós vamos usar hoje. Hoje eu estou trabalhando com esse primer da Wanda, é o primer PU 3100. Esse aqui, muito diferente do Ash Prime, que eram duas partes de produto para uma parte de catalisador, esse produto aqui, você vai usar 8 partes de produto para uma parte de catalisador. Muito fácil saber isso sempre. Você vai apenas ver a quantidade de catalisador que tem e a quantidade de produto que vem na embalagem. Então você divide aqui esse valor por esse e você vai ver que vai dar 8 partes. 800 dividido para 100 dá 8, lógico. 8 vezes 100 dá 800. Então isso significa que esse produto ele é catalisado em 8 partes de produto e uma parte de catalisador. Beleza, galera? Você aí, seguindo essas dicas simples, você jamais vai cometer erros. E por que é importante saber fazer essa catálise correta? Porque se você não catalisar o produto da maneira correta, com certeza posteriormente ele pode correr vários tipos de problemas, como desplacamento, como o surgimento de bolhas, a desintegração do material. O material pode começar a se desintegrar, pode começar a farelar, pode ficar seco e uma série de fazer descamagens, uma série de problemas que podem ocorrer. Então é sempre muito importante você catalisar os produtos da maneira correta, seguindo as instruções do fabricante. Claro, cada pintor tem sua experiência, tem pintor, dependendo do local, do ambiente, da temperatura, coloca um pouquinho mais de catalisador, coloca um pouquinho menos, mas isso aí vai de cada um. A gente apenas está dando umas dicas aí para você que está precisando aí fazer um serviço, que está querendo começar a trabalhar nessa área, beleza? Então, dito isso, vamos continuar aqui o serviço. Eu vou fazer a catálise da mistura aqui e aplicar o produto para vocês. Uma dica que eu vou dar para você em relação à aplicação do Primer PU, você tem que aplicar o Primer PU similar como se estivesse aplicando o verniz. Quanto mais espelhado, quanto mais uniforme ele ficar aplicado na peça, melhor vai ser para lixar. Melhor vai ser a parte do lixamento. Infelizmente, eu ainda não estou com uma pistola adequada para aplicação de primer. Por isso, o primer sai com um pouco mais de dificuldade da pistola, porque ele tem uma alta viscosidade. É diferente do verniz, que tem uma viscosidade mais leve, mais fina, digamos assim, e ele passa pelo bico dessa pistola, que é 1.4, com mais facilidade. O verniz PU, você tem que ter uma pistola com um bico de 1.7 para cima. De 1.6 já está valendo, mas o ideal mesmo é 1.7. Uma pistola com bico de 1.7, ela consegue dar vazão ao produto de uma maneira adequada, para ele cair bem uniforme na peça, trazendo uma aplicação bem constante. E aí você não, aqui eu percebe que eu estou sempre tentando ali abrir um pouco mais a vazão, tentando regular um pouco a pressão, para ver se eu consigo fazer a aplicação de maneira uniforme. Beleza? Então isso é uma dica aí que eu estou deixando para você, aplicar o primer como se estivesse aplicando a mesma técnica que você usa para aplicar o verniz, e utilizar uma pistola com um bico de 1.7. Essa aqui é a minha pistola, a antiga pistola que eu aplicava tinta, e eu deixei ela para aplicação de primer por enquanto, até eu comprar uma específica para aplicação de primer. E ela tem um bico de 1.4, e aí eu acabo tendo que diluir um pouco mais o primer, e aí fica essa questão de estar abrindo um pouco mais a vazão, regulando um pouco a pressão para conseguir uma aplicação mais uniforme. Mas aí a gente tem que fazer o que pode com aquilo que a gente tem, e é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou aplicando o primer com essa pistola, eu consigo fazer bons trabalhos com isso, mas o ideal é você usar o equipamento certo para o produto certo.
Bom, eu vou aplicar apenas uma camada de primer para questão demonstrativa aqui para você, mas geralmente no primer PU eu aplico 3 camadas. Percebe que a quantidade que eu preparei deu exatamente para fazer essas peças aqui. E isso é importante porque quanto menos produto você gastar, melhor vai ser o seu lucro, a economia de material. Bom, você viu que nos dois casos, tanto na aplicação do Ash Prime quanto na aplicação do primer, não sobrou nem um pouco de material na pistola, né? Por que que isso é importante? Porque o lucro, grande parte do nosso lucro que trabalha com pintura, que faz esse tipo de serviço, e tá na economia do material. Porque você às vezes gasta um valor para fazer um serviço, então quanto mais você economizar material e menos desperdiçar, maior vai ser o seu lucro no final do serviço. Quero deixar aqui um forte abraço a todos os inscritos, os novos inscritos do canal, vocês são fera demais. Muito obrigado pela sua participação aqui. Se você já foi inscrito, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, que aí a gente vai tentar trazendo, cada vez está trazendo mais vídeos bacanas aí para vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.